Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Deus seja louvado aí pela sua vida, né? Bendito seja Deus por todas as coisas. Neste sábado, a gente continuando na leitura do livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver que o Senhor traz uma palavra de esperança para o povo. Esperança em que sentido? Ele fala de esperança porque existia um provérbio antigo no meio do povo que era: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, ficaram escurecidos, né? Porque o que acontecia? Tinha-se a mentalidade de que quando o pai cometia um pecado, a pena caía sobre os filhos. A gente até vê em alguns momentos onde Deus fala, né, que não haverá culpa sobre ele, mas as gerações futuras. Deus promete isso para Davi, dizendo que perdoava Davi, mas os filhos dele iam sofrer, e toda a casa de Israel ia sofrer pela espada. Fala isso em diversos momentos. E também, quando a gente vê no Novo Testamento, na parábola do cego de nascença, se eu não me engano. Agora eu tô na dúvida se é o cego de nascença ou se é o homem da piscina de Betesda. É um dos dois, onde vão perguntar para Jesus quem pecou, ele ou os pais. Então, ainda um pouco dessa mentalidade de que quando os pais cometiam um pecado, a culpa caía sobre os filhos. E aí Nosso Senhor está dizendo que isso não vai acontecer mais, que Ele está revogando isso, que Ele está tirando esse peso das pessoas, que não vai haver mais isso de um cometer o pecado e cair a condenação sobre os filhos, né? Então isso gera uma esperança para as pessoas. Isso é uma palavra de esperança da parte de Deus, que não vai haver mais essa condenação. Claro que Ele vai deixar bem claro mais à frente que todos serão responsabilizados por aquilo que fizeram. Mas não vai haver mais esse peso. Aí vai falar sobre o cuidado, né? Esse cuidado também, essa manifestação desse cuidado de Deus, que cuida dos seus, que é presente, né? Que se envolve e tá ali junto. E aí nós vamos ver que no final de tudo isso, o Senhor vai falar: olha, então vocês, por favor, se afastem dos pecados. E aí ele vai dizer inúmeros pecados: roubar, não ajudar o faminto, não praticar, não desonrar a mulher do próximo, não desonrar os próprios pais, não ser violento, não adulterar a balança, tudo isso. Ele vai falar uma lista de pecados e vai dizer: se vocês não cometerem isso, tudo vai ficar bem. Agora, se vocês cometerem algum tipo dessa atitude, ou os filhos de vocês, arrependam-se e se convertam das vossas transgressões. Ou seja, ainda assim, ainda que exista a possibilidade daquelas pessoas cometerem um pecado, ele está dizendo, ó, ainda que aconteça o pecado, ainda que vocês caiam na situação de pecado, importante lembrar que ainda que o pecado aconteça ou que vocês caiam nele, a justiça e a pena vai ser para quem cometer. Então, quem cometeu o pecado e não se arrepender, esse vai receber a condenação. Mas o Senhor ainda dá uma esperança a mais, que ainda que eu cometa o pecado, mas se eu me arrependo e busco mudar, ele vai me dar misericórdia. Então, ele vai falar de uma justiça, que a justiça vai ser que ele vai cobrar de quem não se arrepender, de quem não buscar mudar. Por quê? Porque ele vai falar, ó, afastai-vos de todos os pecados que praticai, criai para vós um coração puro e um novo espírito. Então ele vai chamar a nossa atenção para essa pureza, para essa mudança de vida, para essa conversão, que é aquilo que eu falo tanto aqui, a importância da gente reconhecer que somos pecadores, a importância da gente reconhecer que temos os nossos pecados, a importância de reconhecermos que temos as nossas faltas e as nossas fragilidades, mas não estamos acomodados, não estamos vivendo uma vida tranquila com o nosso pecado. O importante é ter essa resiliência contra o pecado. Ainda que eu possa, porventura, cair no pecado, eu preciso ter essa resiliência, esse desamor pelo pecado. Porque o problema é que quando eu me acomodo no pecado, eu estou manifestando amor pelo pecado. E não dá para amar duas coisas. Se eu estou amando o pecado, eu não tenho como amar a Deus. Então Deus nos recorda: ame a Deus em primeiro lugar e tenha desamor ao pecado, ainda que caia, se arrependa, se converta, mude de vida, busque a pureza, peça ao Senhor sempre na sua vida e na sua oração um coração puro para ser livre dessas práticas. Porque ele vai terminar dizendo na primeira leitura: convertei-vos e vivereis. Porque o segredo para a vida eterna é o arrependimento e a luta.
Então, o segredo para eu ganhar o céu é eu me arrepender dos meus pecados e lutar contra eles. Repito, ainda que eu possa ter a possibilidade de cair novamente num pecado, mas eu preciso me arrepender dele e lutar com todas as minhas forças antes de cair. Não ser uma coisa assim, só vou pro pecado. Não, lutar contra o pecado. Lutar para não cair no pecado, lutar para resistir, lutar para ser mais forte, lutar para ser melhor, lutar para crescer. Então esse é o convite, é esse chamado que Deus está fazendo para nós, de uma luta contra o pecado, uma resistência contra o pecado. Ainda que caia, mas eu caí resistindo até quando eu pude, até o limite das minhas forças. O Salmo que vai trazer, criar em mim um coração que seja puro, que eu acho que essa foi a oração de Davi, depois do seu pecado, e precisa ser a nossa oração cotidiana. Criar em mim um coração que seja puro, criar em mim um coração que seja puro. Me ajuda a viver a pureza. Porque é justamente a pureza que ele vai falar no Evangelho. Ele vai dizer, deixai as crianças e não a proíbam de virem a mim. Por quê? Porque as crianças são puras. Quem é puro tem acesso direto a Deus. Quem vive a pureza tem acesso direto a Deus. Então nós precisamos organizar isso na nossa vida e entender que quem é puro tem acesso direto a Deus. Vai tendo um acesso diferenciado para Deus. Vai alcançar mais plenamente o coração de Deus quem vive a pureza. E alcançando o coração de Deus, se escondendo nesse coração, o pecado não pode nos alcançar. Então eu começo me arrependendo do meu pecado, buscando a conversão, lutando contra o pecado. E aí eu vou pedindo a Deus que me dê a graça da pureza. E aí eu vou tendo acesso ao coração de Deus. E uma vez nesse lugar, o pecado e o demônio não podem me alcançar. Então é esse caminho que a gente precisa trilhar. Nos arrependendo do pecado, lutando contra ele, renovando a nossa decisão por Deus, pedindo a Deus essa pureza, pedindo a Deus esse crescimento, esse avançar, para chegarmos nesse estado de graça, para viver a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.